Mateus capítulo 16. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam, verso 14: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias, ou um dos outros profetas. Então há alguém que pensava que ele era Moisés, por exemplo, ou Eliseu. Verso 15: então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vale a pena repetir esse verso. Então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai que está no céu revelou isto pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Amém? Queridos, hoje vai ser uma pregação de abertura de coração com vocês. Vocês vão conhecer um pouco mais do meu coração como pastor nessa manhã. E tenha certeza, tem coisas que eu vou dizer aqui que nem minha esposa sabe. Porque eu acho que não tem que saber mesmo, não. Tem coisas que é Deus que fala o coração de um pastor, tem coisas que Deus fala o coração do marido, tem coisas que Deus fala o coração da esposa, e ela precisa do momento certo para ser dito. O que a multidão está dizendo sobre Jesus? Pergunta que Jesus fez com pessoalidade. Pergunta que Jesus fez com profundidade. O que estão dizendo sobre quem eu sou? Depois da resposta dos discípulos acerca do que o povo estava dizendo, Jesus não dá muita bola para o que eles estão dizendo. O texto não desenvolve. Mas que povo que não entende as coisas? Como assim? Eu sou João Batista. Jesus não faz nenhuma ponderação sobre o que os outros dizem quem ele é. Mas Jesus tem uma preocupação em perguntar aos seus seguidores: o que vocês dizem que eu sou? Uma pergunta profunda, de nível pessoal. Irmãos, só quem teve os olhos abertos e o coração entregue sabe que Jesus não é apenas Salvador. E porque eu vou falar do coração, hoje eu vou me mexer um pouco mais. Então, se essa câmera aqui está me acompanhando, tem que ficar ligado aí, que eu vou me mexer. Só quem teve os olhos abertos e o coração aquecido por Jesus sabe que Jesus não é só seu Salvador. Você sabia que Jesus significa Salvador e Cristo Senhor? A resposta de Pedro não é: tu és Jesus. Por que ele não diz isso? Porque a resposta de Pedro foi uma revelação do alto que falava que Jesus, naquela circunstância, não seria apenas o Salvador. Isso já estava determinado, isso já iria acontecer, gente. Jesus é o Salvador. Quem aqui já foi salvo por Jesus? Levante a mão. Ok, que bom.
Jesus te salvou. Agora você vai concordar comigo que tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas o estilo de vida dele não muda em nada com aqueles que andam sem Jesus, que andam nesse mundo. Vocês concordam comigo? Que tem várias pessoas que amam Jesus porque Jesus salvou ele do inferno para o céu. Isso é verdade. Glória a Deus, não depende de você, é graça, mas tem uma virada de chave, uma diferença entre Jesus e Senhor. Pedro recebe uma revelação de que Jesus é Senhor, e se Ele é Senhor, gente, isso muda tudo. Ele é Senhor da sua vida, Ele é Senhor das suas finanças, Ele é Senhor do seu casamento, Ele é Senhor das suas crises, Ele é Senhor, Ele governa, Ele manda, Ele dá direção, e a gente faz perguntas, parece que bobas, parece que somos infantis, para dizer, eu já sei que tenho que trabalhar, por que eu tenho que perguntar se eu devo trabalhar nesse emprego ou nesse emprego? Aparentemente, humanamente, não tem nenhum problema, mas quando a gente diz assim, Senhor, eu estou no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas, você já experimentou Deus te responder? Isso é coisa de quem é servo de um Senhor. O Salvador me torna filho, e como filho eu tenho ousadia para entrar no seu santuário, para entrar na sua presença, para falar do jeito que eu gosto de falar. Ele me aceita exatamente como eu sou, mas quando eu sou servo de um Senhor, isso muda todas as coisas. E todo esse texto, irmãos, tem uma fundamentação que eu quero trazer para a superfície nessa manhã. A primeira delas é: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Porque é possível que você saiba quem é Jesus nominalmente, religiosamente, e não ter intimidade com essa pessoa. É tão verdade que quando Jesus está naquele barco com os discípulos, e Jesus está dormindo, e os discípulos estão naquele mar revolto, e Jesus é acordado, e Jesus olha para a tempestade e diz: pare, cesse. Qual é a pergunta que fazem entre eles? Quem é este? Quem é este que até o mar se acalma, que a tempestade lhe obedece? Quem é esse? Gente, quem pergunta quem é esse, quem ainda se surpreende com milagres que Deus faz, é porque ainda não entendeu, ainda não mergulhou mais fundo nessa relação de que Ele é Senhor, não que eu mando nele, não que eu dou ordens para Ele, é Ele quem declara, é Ele quem determina, é Ele quem libera, mas há alguém que entra confiantemente na sua presença e tem coragem de entender que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, porque isso é uma relação de quem é servo de um Senhor. Tu és o Cristo, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Amados, o fato de Jesus se apresentar como o Cristo, Filho do Deus vivo, isso nos faz a refletir nessa pergunta: quem é este? Este é aquele que desde a eternidade vive. Esse é Jesus. Jesus é, como diz João capítulo 1, o verbo que estava no princípio de todas as coisas. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Quem é este, gente? É Jesus, o Deus Emanuel. Quem é este? É Jesus, o primogênito de toda a criação, como diz lá em Colossenses 1,15. Quem é este, gente? É aquele de qual os profetas apontaram, do qual os patriarcas confirmaram.
Este é Jesus, aquele que existe desde a eternidade. Quem é este, meu irmão? É Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você entende isso? E quando eu te apresento quem é Jesus, eu tenho uma expectativa, que eu já falei para Deus em oração. Porque esse culto tem algo especial. Tem algo acontecendo de modo especial nesse culto. E se você está aqui desde o começo, você já percebeu que tem coisas que serão reveladas e que já foram reveladas nessa manhã. Assim como Pedro recebeu uma revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nessa manhã tem gente que vai receber revelação. Gente, isso muda tudo, porque eu não estou falando de conhecimento. Conhecimento a gente ama, a gente busca, a gente vai atrás, a gente lê. Eu tenho certeza que tem pessoas nesse lugar aqui que sabem mais do que eu em diversos assuntos, mas não é sobre quem sabe mais, é sobre quem ouve mais, é sobre quem obedece mais ao que conhece, é sobre o que põe fé naquilo que prega. E eu peço que o seu coração, pedir ao Espírito Santo que ele aquecesse o seu coração. Este é Jesus, que cura, que ressuscita mortos, que levanta o abatido. Ele é o pastor das ovelhas. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Este é Jesus, que apenas com uma palavra, nem precisa estar lá pertinho de você, ele determina uma palavra e é curado. Este é Jesus, gente, que nos ama como somos, mas se recusa a deixar-nos como nós estamos. Este é Jesus. Você está apaixonado por Ele? Você está desejoso de conhecer Ele? Você se encanta com a leitura dos evangelhos? Você se encanta com esse Cristo que é sobremodo poderoso, além da sua compreensão, e que ele transforma a gente de dentro para fora? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o seguinte: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, esse texto bíblico é tão crucial que, quando interpretado teologicamente correto, muda o destino da vida de alguém, sabia? Há quem acredite que Pedro é o Cristo. Há quem acredite que a declaração de Pedro é o que tem que prevalecer. Mas nós cremos que a pedra que Pedro disse é Jesus. Jesus é a pedra, ele é o fundamento. Ele é aquele da qual nós podemos não só nos refugiar, mas a gente pode construir em cima dele e a casa não vai cair. Pedro declarou algo que ele recebeu como revelação. Cristo é a pedra e ele traz agora um tema muito importante e que eu tenho tanto temor e ao mesmo tempo tanta paixão de falar, que é sobre a igreja. Minha mãe casou com meu pai não sendo convertido a Jesus. Você sabe o que aconteceu? Dos 6 filhos, a maior parte do tempo, 3, 4, 5 não seguiram a Jesus. E esse processo começou a mudar. Hoje, que nós temos convicção, dos 6 filhos, 4 seguem a Jesus.
2 ainda estão tentando se firmar nessa rocha, e eu não sei como Deus está vendo tudo isso. Isso significa, irmãos, que quando nós temos uma casa fincada na rocha, nós veremos os resultados de alguém que vive sobre essa rocha. E quem tiver com a sua casa sobre a areia vai afundar, vai ser complicado. Nós estamos aqui como igreja para declarar que você, a sua casa, vai seguir a Jesus e vai servir a Jesus. Essa expressão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está proclamando nas regiões celestiais: Cristo é sobre a minha vida, não só Jesus. É Cristo sobre a minha vida. E aí, quando Pedro diz, tu és o Cristo, e Jesus diz que sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Pessoal, eu não sei o que é que você pensa quando lê esse texto, mas o que é que tem a ver a igreja com tudo isso? Porque Jesus não disse que eu vou estabelecer a minha casa lá nos céus de uma forma maravilhosa? Por que ele não disse, e agora eu vou salvar toda a humanidade com toda a minha força, todo o meu poder? Por que Jesus agora introduz um assunto que para os nossos dias são polêmicos? Especialmente nesse período pós-pandemia, nós estamos desconfiados, nós estamos rebeldes. Nós estamos insubmissos. O que há de cristão sem igreja não dá no gibi. O que há de irmãos na igreja que não reconhece a autoridade espiritual colocada, né? Isso, pior ainda, nós estamos vivendo uma crise sobre a igreja e a gente não pode falar, atacar, reagir, ficar chateado com isso de forma alguma. A gente tem que voltar para o fundamento. Cristo é o fundamento da igreja. Por isso que Pedro, ao pregar em Atos capítulo 4, ele vai dizer que não importa, não há outro Salvador, há outro Senhor além de Jesus, não importa outro pela qual sejamos salvos, é só Jesus. O apóstolo Paulo também vai dizer em 1 Coríntios que nós não podemos construir sobre outro fundamento a não ser Cristo, porque Cristo é sim a rocha da qual a igreja Casa Viva, a igreja Assembleia de Deus, a igreja metodista e as diversas igrejas que estão espalhadas nesse mundo vão subsistir, é porque está firmado em Cristo. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. Você consegue entender essa analogia? Jesus é o cabeça, ele é a direção, ele é o líder, ele é o governo, é ele quem manda, é ele quem dá a direção. Esse mesmo Cristo, irmãos, que diz, eu edificarei a minha igreja, porque Jesus nunca pensou, nunca sonhou que a igreja fosse uma denominação. Jesus não criou uma religião, gente. Jesus não fundou nem um cristianismo. Como assim, Orlando? Não foi Jesus que fundou o cristianismo. O cristianismo nasceu 300 anos depois por um homem chamado Constantino, que declarou que agora todo mundo tinha que ser cristão. E isso foi uma bênção em certo sentido, porque as perseguições acabaram. Mas ela foi péssima em outro sentido, porque a gente carrega até hoje. Eu nasci num berço católico, vou morrer católico, porque toda a minha família é católica, e vai para o inferno católico? Não, porque eu nasci crente, porque minha família é crente, então tu vai... Não existe não, gente. Filho de peixinho, peixinho é. Não existe isso no reino espiritual. Ele morreu por cada um de você, e cada um de nós vamos prestar contas diante de Deus. Sabe o que eu descubro de vez em quando? Que tem pessoas que dizem assim, não, eu sou filho da fé. O que significa, irmão? Não, eu já nasci, meu pai é crente, minha mãe é crente, então eu já nasci nesse ambiente, eu já vou para o céu. Vai não.
Tu tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Romanos 10, 9. E esse dia não pode ser esquecido. Quando eu pergunto para alguém, diz assim, tu lembra qual foi o dia que tu se converteu? E diz assim, deixa eu ver. Ixi, já fico desconfiado. Porque é inesquecível o dia da nossa conversão. Gente, Jesus nunca sonhou com um auditório. Jesus nunca contratou uma empresa de publicidade para publicar as mensagens dele. Jesus nunca sonhou com um lugar onde a gente fosse como cliente, consumidor para viver esta igreja. Gente, qual é a igreja que Jesus sonhou? Eu vou já chegar lá, porque sobre esta rocha que nós estamos fincando hoje como Casa Viva, é Jesus, pessoal, ele é o nosso líder maior. E ele continua falando com a sua igreja. O próprio Jesus disse o seguinte: ei, meus discípulos, eu sou a rocha, eu sou o fundamento e eu sou o cabeça, mas eu preciso reconhecer. Espere um pouco, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Gente, eu estou preocupado com a quantidade de cristãos que não têm intimidade com o Espírito Santo. No máximo interpreta como uma experiência pentecostal. Pessoas que, com a falta de experiência com essa pessoa chamada Espírito Santo, faz chacota, brinca, imita gente falando em línguas, gente que desdenha daqueles que são cheios, e por isso não temos o controle daqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque tem que estar na Bíblia, e a Bíblia tem que comprovar tudo o que o Espírito Santo tem que fazer. Onde está essa confirmação, meu irmão? Jesus é o fundamento e não abriremos mão do fundamento. A palavra é o fundamento. O sangue de Jesus é o fundamento. O cabeça da igreja é Jesus e ele é o cara. Mas, por favor, se Jesus, sendo Jesus, disse o seguinte: eu sou o fundamento, eu sou o cabeça, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos. Tem muita gente que se vestiu e que não aprendeu a se revestir. Tem muita gente que mudou a sua vestimenta, porque agora eu sou crente, mas não se reveste de dentro para fora. Pessoas que não acreditam mais que o Espírito Santo agora faz morada dentro de você, porque isso é um símbolo de que Cristo é Senhor sobre a sua vida. Irmãos, se você tem falta de paciência, sabe o que você deveria dizer? Espírito Santo, seja agora a minha paciência. Só isso. Se você tem falta de paz, você deveria dizer: Espírito Santo, seja agora a minha paz. E os discípulos decidiram, irmãos, a obedecer. E eles ficaram numa casa, chamado de cenáculo. E de repente, a promessa se cumpriu de Joel capítulo 2. Nós passamos alguns meses na Casa Viva falando sobre a pessoa e os movimentos do Espírito Santo. E eu vou te confessar uma coisa. Eu descobri que eu não sei nada. Porque eu tenho uma sensação de que quando a gente mergulha num assunto, que a gente sai da superficialidade, quando a gente sai da comparação, do julgamento, só da tradição, quando a gente sai dessa conversa que só machuca, que não resolve nada, você mergulha, você vai perceber que você não tem intimidade. E eu percebi alguns buracos na minha alma, que eu disse assim: cara, eu não conheço essa pessoa ainda como eu deveria conhecer, e eu estou inquieto com isso, porque o mover de Deus sobre a Casa Viva aqui em Fortaleza, que carrega um fundamento, carrega uma palavra profética, carrega pastores convictos, separados para esse momento, só vai acontecer se houver um mover do Espírito Santo, da qual eu não posso controlar. Nós vamos fundamentar, irmãos.
Quem participa dos nossos cursos da Escola do Discípulo sabe do que eu estou dizendo. Lá na Escola do Discípulo nós trabalhamos fundamentos. Quem entra nas nossas células sabe que existe um mover da qual eu não controlo, não governo, eu não estou em todas as casas, eu não sou líder de todas as células, eu sou um pastor que me importo em cuidar dos líderes de célula, que oro por vocês e que acompanho e que vibro que as casas vivas se movimentem de manhã, de tarde e de noite, porque igreja não é um lugar aonde eu vou, é como eu ando como igreja. E talvez alguns de vocês fizeram isso nessa manhã. Está indo para onde? Vou ali na igreja. Não, gente, igreja só é igreja nesse momento, porque nós somos a igreja reunidos nesse lugar. E eu preciso fazer uma correção que está acontecendo de forma tão constante no nosso meio. E a expressão, eu sou a igreja. Essa expressão não é bíblica. Nós somos a igreja. Se você ainda nutre no seu pensamento que você não precisa de igreja, que você vai andar sozinho, desculpa, você está muito equivocado. Só tem uma pessoa que diz, minha igreja, se chama Jesus. E Jesus usou, eu edificarei. Ele não disse, eu estou edificando, ele não disse, eu já edifiquei. Se ele está dizendo assim, eu edificarei a minha igreja, isso significa o quê? Que haverá alguém que vai entrar, que vai mover na vida de vocês. E ele vai promover um fogo dentro do seu coração. E ele vai queimar impurezas. Porque o pentecostalismo não é necessariamente barulho, embora é bom que tenha. Gente, não combina uma igreja renovada, quietinha, calada. Não combina. Por quê? Porque você sabe se expressar naquilo que te interessa. Você sabe se expressar naquilo que te mexe. Quando fala do teu time de futebol, você se posiciona, porque você tem paixão pelo seu time de futebol. Gente, eu estou inquieto com irmãos que se dizem crentes e continuam congelados na presença de Deus. Isso não combina com o fogo e o mover do Espírito Santo. E aqui não é uma cobrança, e aqui não é tome uma atitude, não, porque eu não quero mudança de comportamento, é uma coisa que acontece aqui dentro, tem um choro diferente quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmãos. Tem uma canção diferente quando a gente está cheio do Espírito Santo. Eu já passei daquela fase que eu acho que a adoração tinha que ser afinada, tinha que ser excelente, tinha que começar na hora certa, tinha que terminar com a hora certa. Eu já passei por isso, irmão. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso me dominando. Há um fogo que Deus quer fazer arder nos nossos corações. Porque a igreja acabou se tornando um monumento estático. Quando a igreja é movimento, Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo que nos move de um canto para outro. A gente não pode ficar impressionado porque Deus moveu o coração do Gerlano e ele foi lá, que incrível. Aí se a gente der asas, já começa, é o missionário da Casa Viva. Para com isso. Nós precisamos ser missionários onde nós estamos. O seu condomínio, irmãos, como eu fiz essa semana, botei um recado lá, ei pessoal, tem célula aqui na minha casa, viu? Se tiver curiosidade, venham, me pergunte no privado. Como assim, gente? Toda semana eu abro minha casa para oferecer palavra de Deus, oração, amor, acolhimento, e eu não vou oferecer para as pessoas, só faz isso que é movido pelo Espírito Santo, porque senão a gente vai racionalizar, aí a gente vai estrategizar, a gente vai trazer métodos, e eu acho que não é isso que a gente está buscando. Embora essas coisas todas vão ser muito bacanas, entendeu?
Nós estamos ensinando agora no nosso curso discipulado dicas maravilhosas, gente. Tem métodos incríveis para a gente discipular, mas se não for cheio do Espírito Santo, não tem vida. Porque o Espírito Santo é Espírito e vida. Sabe o que é igreja? Igreja é resultado de um movimento do derramamento do Espírito Santo. Igreja é resultado do derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa pessoa. Se permita no nome de Jesus. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, foi muitos anos de tal igreja e que não falava sobre isso. Tá bom, vamos olhar para frente, gente. Chega de olhar para o passado, chega de contar as tuas experiências na célula, como se tua experiência te trouxesse grandeza. Não, vamos começar do zero, vamos buscar com sede, porque nós somos e seremos uma igreja edificada em Cristo. E Cristo foi quem disse, ei, precisa aí do mover do Espírito Santo. Até vocês serem revestidos pelo Espírito Santo, aí sim, meu amigo, você vai ver o mover acontecendo. Irmãos, nós vamos ministrar sobre igreja nas próximas semanas. Duas coisas pode acontecer. Ou esvaziar, porque é um assunto que não lhe interessa, porque talvez você esteja interessado com outras coisas que são legítimas, ou esse lugar vai encher. Porque nós vamos buscar a pureza e, ao mesmo tempo, com humildade, buscando o que Deus tem para a Casa Viva. Porque eu não carrego mania de grandeza, irmãos. Eu não tenho um projeto aqui para ser a maior igreja da cidade. Não, eu só quero que ela dê os frutos que Deus espera que ela dê. E eu vou incomodar todo verme, tudo aquilo que atrapalha, eu vou partir para cima. Não porque eu quero defender a igreja, ele é o dono da igreja, mas por alguém que vai orar, vai dizer assim, Deus revela o que está sujo, por favor, Senhor, quebranta, Deus, e vocês já me conhecem, eu faço algumas orações muito perigosas, então cuidado quando você for abrir o coração comigo, porque se eu perceber que o Espírito Santo não está mexendo contigo, eu vou fazer umas orações perigosas, eu não vou pedir para ele te quebrantar, vou pedir para ele te quebrar. Porque talvez o choro que você precisa liberar não é o choro do quebrantamento. É o choro do arrependimento, que vem antes do quebrantamento. E eu só faço isso porque Deus faz isso comigo direto, tá, gente? Pense no camarada que apanha toda semana, sou eu. Deus usa pessoas na minha vida de uma forma tão incrível. Eu estive agora no Mato Grosso. E mais uma vez, quando eu menos espero, numa mesa de café da manhã, alguém veio ao meu encontro e deixou uma palavra que era exatamente a angústia do meu coração naquela semana. Exatamente. Como não acreditar no mover profético, gente? Nós seremos uma igreja que vai aprender a fluir nos 5 dons. Amém? Dom apostólico, nós vamos pregar e vocês vão aprender sobre isso, não se assusta não, e fica tranquilo, eu não quero ser apóstolo, não, mas eu honro quem é apóstolo nessa nação, que fique bem claro para todos. Quantas vezes eu vi gente brincando, o cara é apóstolo, é a 4ª pessoa da Trindade, misericórdia. Eu acredito no mover que pessoas aqui na nossa igreja têm dons proféticos, gente. Que Deus fala em sonhos, que Deus fala, que move, incomoda, ministra. E Deus me encontrou agora no final de semana. Eu fui desejoso de conhecer um homem. Eu estive numa conferência para missionários. Você sabe de uma coisa? Aqueles missionários, eram uns 70 missionários mesmo, tá bom? Assim, daqueles que largam tudo para seguir a missão. Um dos lugares que eles fazem missão é no estado do Ceará. E eles fazem na África também. E eu estava lá pregando com o Daniel Brunet, o irmão do Tiago Brunet. Eu disse, eu quero conhecer esse cara. Já fui conhecer mais um pouco da vida dele. Gente, não deu certo, as nossas agendas não se cruzou, eu entrava, ele saía, eu entrava, e a gente nem deu tchau um para o outro.
Mas Deus me surpreendeu usando uma pessoa da cidade de Sorriso, do Mato Grosso. Ele disse: vem cá. Ele deixou uma palavra para o meu coração. Ainda não é tempo de dizer para vocês, porque vocês não saberão, vocês verão. Gente, eu estou diferente essa semana. Mas não é porque eu mudei meu jeito de pregar, é porque tem uma coisa sobrenatural acontecendo na Casa Viva. E eu estou alistando pessoas que querem ver o mover sendo derramado, da qual a gente não vai ficar naquelas frases piegas do tipo: o importante é qualidade, pastor. Não, você está errado. Não, pastor, o importante é a gente ganhar e ganhar Fortaleza todinho para Jesus. Também não, você está errado. Você precisa das duas coisas. Nós vamos crescer em profundidade, irmãos, em qualidade, sim. Nós já estamos fazendo isso. Eu e Vanessa, nós abrimos a nossa casa semanalmente para alinhar, pastorear, capacitar aqueles que querem, né? Porque nem todo mundo quer conversar com os pastores, nem todo mundo tem interesse. Mas aquele que quer e que busca, recebe uma palavra de Deus, recebe uma direção, porque a gente tem muita convicção da unção que a gente carrega hoje. E antes que você se apresse em me achar um cara arrogante, conheça a minha vida, porque isso não é o Orlando. Sabe aquela convicção? Quando Deus manda, eu mando uma mensagem no particular, chamo, mas tem uma coisa poderosa que está acontecendo, e esse mover não pode passar sem molhar o meu coração e molhar os meus olhos. Não pode. As guerras, irmãos, que nós lutamos são ferrenhas. E eu não quero um discurso de mártir aqui. Mas todas as vezes que você se posicionar para aquilo que é eterno, prepare-se. Vou repetir. Todas as vezes que você se posicionar para algo que é eterno, prepare-se, as guerras virão. A minha grande pergunta é: você se alista de vez em quando? Você está permanente? Porque esses 3 meses que nós ministramos sobre o fogo do Espírito Santo, o vento do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, não acabou não, gente. Eu estou buscando uma igreja avivada. Eu não me conformo com gente que chega meia hora depois do culto. A adoração é um ambiente que a presença de Deus se manifesta. Chega 10 minutos antes, em nome de Jesus. Pare com essa desculpa de, porque eu sou assim mesmo. Não, isso é pecado da procrastinação. Eu creio que nós vamos fazer momentos de oração, como aconteceu nessa manhã, que Deus vai curar e que a gente não vai ter nem pregação, porque a gente vai começar a orar e você vai se entregar à oração, porque se você não se entregar à oração, irmão, acaba rápido, tá? Num dia que eu estou mais inspirado, talvez a gente demore um pouquinho mais. Mas se você não entrar no mover da oração, fica eu orando por você e está tudo certo. Não, cara, se rende, se joga. Se entrega, porque Deus vai fazer milagres. Sabe por quê, gente? A igreja que é cheia do Espírito Santo, os sinais e maravilhas o acompanham. Eu não vou abrir mão disso, não. Não vou, não. Deus sabe. Se eu não presenciar sinais e maravilhas, esse pastor aqui tem data de validade. Ou eu vivo com profundidade e intensidade que Deus tem para a minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, para a minha vizinhança, para a minha igreja. Irmão, eu não quero ser mais um, não, irmãos. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu quero ver Deus fluindo no nosso meio. A adoração tem que rasgar os lábios, o coração, o pulmão, em nome de Jesus. Nós não seremos relevantes pela quantidade de pessoas que temos, mas pela vida que é gerado dentro de nós. A vida de Deus nas células, por favor, não fica distante de uma célula, porque tem vida lá. Às vezes é uma palavra, é um conselho, não abra mão disso. Pastor, mas assim, 3 dias na semana para a igreja, engraçado, A gente tira 5 dias na semana para ir para a academia. A gente tira 3 dias da semana para fazer inglês. A gente assiste séries intermináveis no Netflix.
E tem uns camaradas que dizem assim, aí 3 vezes, aí tem a cela, a escola do discípulo e o culto, é muito, não é? Interessante, né, gente? Isso só expõe o seu coração, meu irmão. Isso só expõe a nossa falta de sede. Eu estou orando por uma igreja sedenta. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer. O que faz a diferença é o tamanho da sua sede. O que faz a diferença é o tamanho da tua fome. Então, esse pastor aqui vai ser provocador de sede em você. Mais do que teólogo para te encher de conhecimento. Porque tem alguns camaradas que eu estou fugindo. Quero conversar com você, viu, pastor? Tenho aqui umas 50 perguntas. Eu disse, ai, meu Deus, me dá graça. Me ajuda a pegar o fio da meada. Para entender que lá na raiz desse abençoado que tem é orgulho. Só isso. Deus, me revela logo, Senhor. Senhor, eu não sou teólogo. Gente, eu não sou teólogo. Gente, eu sou pastor. Eu não sou mestre. Eu sou um pastor mestre que hoje decidiu já romper um negócio aqui. Eu preguei até hoje com... Está aqui meu esboço. Está aqui, bem direitinho, certo? 9 páginas de esboço. Eu disse, Senhor, eu cheguei mais cedo aqui. Eu fui para uma sala, fui orar sozinho... Porque eu creio que tem um mover para vir. Eu creio, eu vejo. Eu disse, meu Deus, move esse povo que vai chegar mais cedo do louvor e que vai subir numa sala para orar e que coisas extraordinárias vão acontecer aqui, conversões vão acontecer. Deus vai fazer grandes coisas, gente. Pastor, o que está acontecendo contigo, pastor? Cara, tem um fogo de Deus no meu coração. Aqueles que semeiam com lágrimas, você vai receber o seu resultado, meu irmão. Você vai colher. Nós não vamos permitir que os bodes, nós não vamos permitir que os vírus, que as más influências mexam com você. Nós vamos criar um muro de proteção com a sua vida. Pastor, é o Senhor que me protege. É? Só Jesus que te protege? Tá certo. Então você é um disfuncional. Sabe por quê? Porque você só se relaciona com cabeça. Você não gosta de afeto, porque o afeto está na igreja. Você não gosta de sentir o pulsar do coração de Deus, porque o pulsar do coração de Deus está na igreja. Você nunca vai ter real experiência de compaixão, porque a compaixão está no coração da igreja. Eu estou para ver, gente, um discípulo que anda sozinho, conhecendo sobre Jesus, que tem uma misericórdia maior do que aquilo que ele sabe. Não, gente. Tem coisas grandes para Deus fazer. Ei, irmãos, chega. Chega do tempo da gente tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Chega o tempo. Eu sei que são séculos e séculos que a igreja se perdeu. A igreja saiu de Jerusalém e foi para a Grécia. E na Grécia ela se tornou uma filosofia. A igreja saiu da Grécia e foi para Roma. E em Roma ela se tornou uma religião. De Roma ela foi para a América. E na América ela se tornou uma empresa. Que tipo de igreja que você faz parte? Talvez você está tão desacreditado com igreja, com pastor. Irmãos, até hoje eu estou recebendo mensagens sobre a vinda do profeta Arno na nossa igreja. E eu vou responder todas, pode ter tranquilidade. Até hoje eu estou lidando com os efeitos maravilhosos e não tão bons. E faremos isso com humildade, com dependência do Espírito Santo. Eu não vou defender ninguém. Mas há um coração sincero que quer ver uma igreja saudável, equilibrada, mas que tem fogo e tem evangelismo. Que tenha lágrimas de adoração, mas que tenha pés na missão. Dá para entender isso?
Eu sei que tem alguns aqui que dizem assim, pastor, o meu tempo de vida, eu só quero estar quietinho, recebendo de Deus, sendo transformada, sendo curada, sendo cheio do Espírito Santo. E você está negligenciando que quando você faz o que, por exemplo, o Gerlano fez, Deus tem algo para ti lá fora. A tua cura está perto de você quando você começar a evangelizar alguém. Gente, isso é tão certo como o ar que eu respiro. Não vai vir numa oração, não vai vir do profeta, não vai vir do teu devocional, vai vir quando você se dispor a amar, orar por alguém. Isso é real, gente. Alguns conhecem a minha história. Eu tive um irmão que ficou muitos anos preso. E foi muito dolorosa a experiência dele na cadeia. E os primeiros meses do meu irmão na cadeia, só eu ia visitá-lo na prisão. Nenhum dos meus irmãos e nem dos meus pais tinham emocional para entrar numa prisão. E eu entendi. Você sabe quando foi que eu aprendi a palavra compaixão? Visitando meu irmão. Eu preciso te dizer que o fogo da compaixão que há no meu coração, eu lembro do dia, quando meu irmão estava numa cela com um pai de santo, e aquele pai de santo me viu, ele me reconheceu, e ele ficou em pé, olhou para mim e começou a falar. Gente, ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, e eu disse, Deus, qual é a minha hora? E quando eu insinuei que iria falar, disse assim, pois eu estou indo, disse, você vai ficar aqui no nome de Jesus. Eu te ouvi por 35 minutos. Eu sou bom de tempo, né? Quem me conhece? Calculei o tempo. Eu te ouvi por 35 minutos, eu só quero 5 minutos seu. E eu evangelizei aquele camarada em 5 minutos. Eu disse, Senhor, se esse homem não se converter, tira ele da cela do meu irmão, porque ele está coberto de oração, de amor. Eu não quero esse camarada aqui perto dele, não. Na semana seguinte, Deus tinha tirado aquele homem de lá. Quantas vezes visitando o meu irmão eu entrava mal e saía arrasado. Mas não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 10 vezes. A grande maioria das vezes eu entrava mal. Eu ia para a escola bíblica dominical aqui, no 7 de setembro, Igreja Batista Central, saía direto para o presídio, voltava para casa almoçar e retornava para cá, tudo de ônibus, tá? Para estar 4 horas de volta, porque eu tinha que ensaiar com a equipe de louvor, na época que eu ministrava louvor na IBC. Gente, eu estou sonhando com essa igreja que tem evidências em Atos 2. Você percebe o que aconteceu em Atos 2? Eles estavam firmados na doutrina dos apóstolos, mas eles oravam, gente. Eles oravam, gente. A gente precisa se mover mais em oração, igreja. E eles se moviam na comunhão, pessoal. Nós precisamos viver mais comunhão, gente. Ainda há um povo que se importa com você. Ainda há um povo que se importa com você. Os teus amigos do teu trabalho, do teu ciclismo, da tua academia, tudo gente boa, eu acho massa, eu tenho minha galera também. Mas ninguém entra em profundidade no seu coração. A igreja se propõe a isso, sabia? Você sabia que a igreja tem paciência para ouvir tua ladainha toda semana? Ela tem paciência, sabe por quê? Porque às vezes é a tua fala que vai mudar a vida do outro. A tua nem se resolveu ainda. O teu problema já está curando o outro. Gente, só a igreja tem essas loucuras. Quantas vezes me sentindo inadequado, quantas vezes naquela semana ruim com a Vanessa, que a gente não está se entendendo, a gente está discutindo, a gente não está bem, diz, meu Deus, que incoerente que eu sou. Aí Deus diz, ô filhão, esqueceu que casamento é santificação? Está querendo felicidade, né? Deus, nem uma semana não, Deus. Uma semana de felicidade com essa mulher? Não, Deus, 2. Não, o ano todinho, Senhor. Mas tem semana que é difícil. Gente,
Estão assustados com isso? Vamos ser reais, gente, porque a igreja saudável é a igreja que chora. E eu tenho muita preocupação com o homem que não chora. Tudo ferido na alma. Eu tenho muita preocupação com mulher que não chora. Sabe por quê? Porque ainda está mantendo alguma coisa que o pecado, a religiosidade, o teu pai te disse, para com isso, para com isso. Eu não consigo entender aquelas pessoas que nos dias mais ruins da sua semana se distancia da igreja, se distancia da célula, se distancia... Eu não consigo entender isso. Jesus, abre minha cabeça, a cabeça do pastor. Porque quando esse pastor aqui está mal, é a hora que eu mais busco, gente. Sabia? É a hora que eu mais perturbo o meu pastor Tilica. É a hora que eu mais perturbo os meus mentores e amigos que me influenciam, como o pastor Sami, que vocês conheceram, é um mentor sobre a minha vida. É a hora que eu mais busco gente para abrir o coração, porque se eu deixar, gente, eu nem venho um domingo para o culto. Porque eu estou me sentindo mal, indisposto, incoerente, está tudo quebrado. Ixi, pastor, misericórdia, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu decidi uma coisa. Não vou desistir. Porque desistir não é uma opção para os discípulos de Jesus. Desistir não é uma opção para os discípulos de Jesus. Eu quero ver o mover de Deus na Casa Viva. Eu quero ver gente se convertendo aqui nesse lugar, lá na nossa célula. E eu vou clamar por isso. Eu vou buscar isso. Eu vou te desafiar a buscar mais a Deus. Eu tenho um desafio para você essa semana. Pode soltar, Felipe, aí os slides. Eu tenho um desafio para você essa semana. Porque nós vamos começar a falar de igreja, nós vamos receber uns desafios como igreja muito doido. Mas nós já aprendemos na Casa Viva que a gente não faz nada se a gente não orar e jejuar. Se acostumem, tá, gente? Isso é cultura da nossa igreja. Pastor, nunca jejuei. Seja bem-vindo, pode ser a sua primeira semana. Sei nem o que é isso, pastor. Ótimo, fala com o teu líder de célula, que ele já está craque nisso. Já estou comprometendo os líderes, né? Eles ficam tudo assim, vala, meu Deus. Não é bem assim, pastor. Já foi, meu amigo. Já foi. Aqui na Casa Viva, por exemplo, nós jejuamos de alimento. Não, pastor, não pode jejuar de Netflix agora não, que a gente não tem maturidade para isso não. Você tem que matar esse negócio que te faz comer doce manhã, tarde e noite. Você tem que matar esse negócio aí. Eu fico com dor de cabeça quando não almoço. Isso, vai orar. Jesus, e essa dor aqui, Jesus? Vai orar, irmão, vai orar. Resolve esse negócio aqui, Jesus. Nós vamos ter uma semana de jejum e oração aqui na Casa Viva. Vai lá. Assim jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Tem uma bênção que Deus tem para derramar na Casa Viva, e nós vamos buscar essa bênção. Pastor, nem entendo tudo. Prepara o ambiente, que... Vou ter que dizer. Uma das palavras, só uma partezinha, que Deus usou uma pessoa que nunca me viu. Ele disse, o avivamento virá e encherá a casa. E o crescimento virá, pastor, e vai multiplicar. Tem uma bênção, volta no verso. Tem uma bênção que Deus vai liberar sobre a Casa Viva. Eu tomo posse, por isso nós jejuamos e suplicamos. Irmão, você sabia que tem corrente religiosa que diz que não precisa mais evangelizar? Porque já tem uns predestinados para o céu e outros para o inferno? A gente não é dessa não, tá? A gente entende que faz parte do processo de Deus para salvar o perdido. Então a gente ora mesmo para Deus salvar a gente. Segue. Como é que vai ser, gente? 3 motivos que eu quero apresentar como igreja. Você pode colocar os seus, sem problema algum. Primeiro motivo, avivamento pessoal. O fogo não pode parar. Tem varinhas bem sequinhas aqui entre nós. Mas quando você começar a buscar, vai acender. E até a vara verde vai pegar fogo, vai incendiar. Até galhos quebrados Deus vai colocar de volta. Porque Ele poda
e corta. E no original, cortar de João 15:2 é apoiar, tá? Não é corta de imprestável, você não presta, você perdeu a salvação. Não, isso é uma doutrina que a gente não concorda. Aquele que não dá fruto, ele corta. E aí tem um verso que fortalece. Será como o ramo que é jogado fora, seca? Vixe, aí para piorar mais ainda. Aí você não entende um pouquinho de português, que a expressão como é uma ilustração. É como. Não é exatamente isso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que é para você entender a dimensão, mas não existe um homem que conhece todos os mistérios de Deus. Não existe um profeta que conhece todos os mistérios de Deus. Ainda que, então tem algumas expressões na Bíblia que é assim, ele vai pegar esse galho que ele corta, que no original significa apoia. Sabe o que é isso no original? É aquela varinha que é grudado no galho e amarrado. Já viu essa imagem? Pronto. É isso. Esse texto é isso, ele apoia para que você volte a receber vida da videira, volte a frutificar. Então, nesse tempo de avivamento, Deus vai fazer isso. Segundo motivo, nós vamos orar pelas famílias do Rio Grande do Sul. Gente, o que Deus vai fazer, não sei. Eu acho que é bom você já começar. Rapaz, como é que eu faço para me conectar com uma família do Rio Grande do Sul? Deus vai te dar compaixão para isso. Porque se você jejuar pelas famílias do Rio Grande do Sul, que você não sabe nem o nome, no terceiro dia você já não tem mais vontade de orar. Dá o teu jeito para tu conhecer alguém daqui. E nós temos alguém na nossa igreja, tá? Jonathan, esposo da Lorena. É gaúcho. Ele falou aqui domingo passado. Viu como ele falou diferente? Então ele deve conhecer um bocado de gente. Aí pergunta para ele, Jonathan, me dá o nome de uma família lá que tu conhece, que está mal. Vai jejuar pela família que você vai perguntar. E terceiro, pela unidade da igreja, porque Deus vai entregar algo para a gente muito grande, que a gente precisa estar unido, fortificado nisso. Amém? Próximo. Como é que vai ser? Escolha um dia para jejuar. Eu estou sendo bonzinho com você. Tira só um dia para jejuar. Mas, pastor, eu vou jejuar todo dia. Ô, glória. Glória a Deus. Vou jejuar 2 dias, fica à vontade. Jejum de alimentos, tá bom? Proponho 12 horas, tipo 7 da manhã, 7 da noite. Vou te dar uma dica, você pode tomar café da manhã antes das 7, tá? E você pode jantar depois das 7 da noite. No frigir dos ovos, como diz o outro, você só vai deixar o seu almoço. Mas se você é glutão, né, você come de 2 em 2 horas, aí não é problema, é teu, né? Mas assim, você pode tomar café da manhã, 6h30 da manhã toma café. E janta às 7h30 da noite, gente. Proponho 12 horas de jejum. E nós vamos fazer, pela primeira vez, a nossa sala de oração diária em 2 horários. Por que isso? Para você não escapar. 6 horas da manhã, nós estamos juntos. Até 6h40, rapidinho. Depois 10 da noite. Certo? Já estarei lá amanhã. Nossos líderes estarão repartidos para conduzir esses momentos. Amanhã de manhã, 6 horas, eu espero vocês lá. Nós vamos colocar o link no grupo, entra para orar com a gente. Pastor, é na hora que eu estou dirigindo. Dirige orando com a gente, homem de Deus. É a hora que eu estou fazendo o café da manhã para o meu esposo. Maravilha, vai orando e vai fazendo café. Dá um jeitinho aí, a gente já começa amanhã. E nós terminamos sexta-feira, vai confluir. Aí o fogo vai descer, irmãos. 3 amém, obrigado. Vai incendiar. Aí a gente vai terminar a nossa semana de oração e jejum. Se prepare para as guerras. Não estranhe as guerras. Corra para pedir oração. Não, se você apanhar mais do que deveria, segura só uma semana, Deus vai te curar em alguma coisa. Pastor, quis fazer jejum, não consegui. Tudo bem, só para revelar que você precisa melhorar. Hoje, gente, eu corri 10 quilômetros. Acordei 4 da manhã e fui fazer 10 quilômetros. Numa corrida aqui da cidade. Eu nunca terminei uma corrida chorando. Terminei hoje. Eu estou chorando, né? Essa semana.
mas o choro foi porque eu não consegui o desempenho que eu queria. Mas eu sei por que eu não consegui. Eu sei o que eu comia mais nos últimos dias. Eu sei os treinos que eu furei nos últimos... Eu sei o que eu deixei de fazer nos últimos dias, aí correndo na Santos Dumont. Como é que corre na Santos Dumont, gente? As montanhas, aqueles viadutos. Cadê a perna? Cadê o fortalecimento? Certo? Deixa eu te dizer uma coisa, para encerrar. Você sabe por que você não gosta de academia? Porque você não tem um propósito depois que você sai dela. Não, pastor, eu só preciso porque o médico mandou ir para a academia. Não, você tem que descobrir o que te dá prazer depois que você sai dela. Sabe por que eu malho? Gente, eu tenho um horror. Mas sabe por que eu malho? Porque eu encontro prazer na corrida. Você não vai encontrar sempre prazer na oração, não, tá? Porque oração é disciplina. Mas sabe qual é o propósito porque você vai estar jejuando e orando? Porque você vai ver famílias lá no Rio Grande do Sul dizendo assim, tem um mover acontecendo aqui, tem milagres acontecendo aqui, tem brinquedo chegando para a criança. Sabe o que é isso? É a tua oração, tem um propósito. Você vai começar a ver a Casa Viva chegando gente nova. Você vai começar a ver a nossa igreja mais unida, mais junto, a gente quer estar junto, a gente vai chegar no próximo culto bem mais cedo, aí a gente vai louvar a Deus e a sanfona vai já chegar no nosso louvor, tá, gente? Nos próximos dias a gente vai fazer um louvor com sanfona aqui, tá? Nós vamos começar a ministrar coisas novas. Nós vamos mergulhar na família Casa Viva e aguardem, porque nós vamos começar a mexer com as famílias daqui para frente. Eu não vou esperar, não, gente. Prepare, marido e mulher. Tem coisas boas vindo por aí para você. Porque é tempo da gente celebrar a nossa unidade, o nosso matrimônio. A gente vai celebrar as nossas conquistas. Gente, tem coisas lindas acontecendo entre vocês. Esse microfone tem culto que não pode ter o pastor pregando. Tem que ser só você falando. Porque tem coisas lindas acontecendo, e eu sei. Tem coisas lindas acontecendo na vida do Carlos e da Lidiane. Tem testemunhos lindos acontecendo na vida do Júnior e da Maeli. Eu sei. Privilégios, né? Eu sei que tem coisas incríveis acontecendo na vida da Lana e do Guilherme. Do Daniel. Deus está fazendo coisas grandes na vida de vocês. A gente tem que estar firmado, né? Unidos. Gente, eu só prego sem esboço nas minhas palestras que eu viajo. Eu estou muito feliz de poder abrir meu coração com vocês. Não sei se deu para entender alguma coisa. Mas se você não entendeu nada, eu vou terminar com uma frase. Igreja não é monumento. Igreja é resultado do movimento do Espírito Santo derramado numa casa. Ele virá. Sabe por quê? Porque essa igreja ainda não vai atrair algumas famílias, porque eles querem um serviço. E eu não tenho nada contra isso, tá bom, gente? Eu também quero oferecer o melhor, né, como pastor para a nossa igreja. Mas as pessoas serão atraídas pela presença de Deus no nosso meio. Essa é uma marca que eu não vou abrir mão, certo? Você entrou aqui, sentiu a presença de Deus, Deus está se movendo entre nós, aí vai ser tremendo.